Sejam bem-vindos ao nosso canal, nosso espaço, Minotto Advocacia. Agradece a atenção de todos. Ricardo Minotto, sócio titular. Hoje vamos conversar sobre o marco regulatório na área da proteção de dados, né, que envolve as organizações de uma forma geral no país, e tem sido um tema aí de reflexão e debate bastante intenso. Importante referir que nós temos como base a Constituição, que traz os direitos fundamentais, as garantias fundamentais, né, liberdade, privacidade, né, especificamente em relação aos dados e especialmente em termos de internet. Temos o Marco Civil da Internet de 2014 e temos a lei que dispôs sobre a proteção de dados, né? Inicialmente era uma lei geral e que foi alterada posteriormente, adotando esse título, então, Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, que foi alterada exatamente pela Lei de 2019, que é a Lei 13.709, né? Que transformou a 13.709 em Lei Geral de Proteção de Dados, né? Foi a edição da 13.853 em 8 de 7 de 2019. Esse é um tema que tem sido debatido em diferentes espaços, vou refletir especialmente na área da saúde, mas se aplica às organizações dos diferentes segmentos, né? A Lei 13.709, então, chamada Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela dispõe sobre o tratamento dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, que tem sido um elemento de grande atenção, por pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito público ou privado, né, exatamente com o objetivo de proteger os direitos fundamentais dessas pessoas, né, os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade, e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Isso tem uma aplicação em todo o território nacional, no âmbito da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, né? E essa Lei 13.709, ela disciplina a proteção, sobre a proteção dos dados pessoais, que tem como fundamentos o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, né? O desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, assim como a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, cada vez mais presente. E, sobretudo, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais, né? Essa lei aplica-se a qualquer operação de tratamento de dados realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica, né, de direito privado, né? E, nesse sentido, alguns conceitos são bem importantes para o entendimento da extensão e aplicação da lei. Dado pessoal, a informação relacionada à pessoa natural, identificado ou identificável, dado pessoal sensível, né, que são dados pessoais sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação, sindicato ou organizações de caráter religioso, filosófico ou político, né? Dados relativos à saúde ou à vida sexual, né, dessas pessoas, dado genético ou biométrico, todos eles quando vinculados a uma pessoa natural. Os dados anonimizados, né, que são dados relativos a um titular que não possa ser identificado, banco de dados, o titular da pessoa, que é a pessoa natural a quem se refere os dados pessoais, o controlador e o operador, que são pessoas naturais ou jurídicas, né, que competem às decisões, no caso do controlador, referente ao tratamento dos dados, e o operador que realiza o tratamento dos dados, né? Tratamento de dados, um tema bastante referido aí no âmbito da legislação,
é toda e qualquer operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, prospecção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Ou seja, todo e qualquer manejo dos dados estão dentro desse escopo do tratamento propriamente dito, que é o termo utilizado na legislação. Outro aspecto e um termo relevante a ser comentado é o chamado consentimento, que é uma manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular dos dados, tá, concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Tá? Então, muito importante esse aspecto. E aí temos uma série de outras referências, né, de termos na legislação, mas esses são os que nós destacamos. Ainda é importante referir que as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé na sua utilização, né, dentro do conceito de tratamento, e também os seguintes princípios. Né, o princípio da finalidade, quer dizer, a realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, né? Sem a possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Então, respeito e fidelidade à finalidade do tratamento desses dados. A adequação é outro princípio, né? Que se refere à compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, né, de acordo com o contexto do tratamento. O outro princípio é o princípio da necessidade, né? Então, limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização das suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades pactuadas com o titular. O aspecto do livre acesso é outro princípio, a garantia aos titulares da consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, né? Bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. Né? Outro princípio é a qualidade dos dados, quanto à garantia aos titulares da exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento pactuado. A transparência, também um outro princípio relevante, que é a garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, controladores ou operadores, observados segredos comerciais ou industriais quando aplicados. E outro princípio é o princípio da segurança, né? A utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão das informações. Temos ainda os princípios de prevenção, né? Que é a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos aos dados, a não discriminação, né, muito importante, a impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos, e a responsabilização e a prestação de contas, como o último princípio. Né? Então, a demonstração pelo agente, operador ou controlador, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive da eficácia dessas medidas. O tratamento dos dados pessoais requer um conjunto de requisitos, né, que devem ser observados, assim destacados o tratamento dos dados pessoais sensíveis, que requerem exatamente por serem sensíveis, requerem toda uma abordagem, uma orientação específica.
Um outro tema destacado na Lei Geral de Proteção de Dados é o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, né, que também tem o seu cuidado a ser observado. O término do tratamento dos dados faz parte da transparência e da pactuação, né, assim como todo um conhecimento e observância dos direitos dos titulares a essa informação. Então, essas são diria assim, o conjunto de informações principais, né, os principais temas aí abordados na Lei Geral de Proteção de Dados, no que se refere às disposições preliminares, o tratamento dos dados pessoais, se tem ainda uma referência do tratamento de dados pessoais pelo poder público, que tem todo um conjunto de regras e de responsabilidades específicas, a transferência de dados, transferência internacional de dados, né? Todo um conjunto de orientações, responsabilidades dos agentes de tratamento dos dados pessoais, seja o controlador, seja o operador, a segurança e as boas práticas, né? O sigilo de dados, a fiscalização, a criação e funcionamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, né? Então, esse é um conjunto de elementos aí contidos na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, uma forma introdutória, essa é a ideia da nossa abordagem de hoje, uma visão geral da Lei 13.709, a chamada Lei Geral de Proteção de Dados, né? E nos próximos vídeos vamos detalhar de forma complementar, então, a aplicação desses elementos no âmbito especialmente dos serviços de saúde. Então, agradecemos a atenção de todos e até o próximo vídeo.